Hoje com o pastor Joseph Prince. 1 João 2, quando ele diz, aquele que diz que está na luz, certo, mas odeia o seu irmão. Isto se refere a um homem judeu que diz que ele é um crente, mas ele odeia o tempo todo. Então isso convenceu o apóstolo João que ele não é um crente, mas é um irmão judeu. Isso, entendeu? Certo? Aquele que ama seu irmão está na luz. Está claro isso? Não quero gastar tempo aqui. Outra coisa que temos que saber de 1 João 2 é muito interessante. E você diz, pastor Prince, mas e Hebreus 6 que fala que é impossível para aqueles que experimentaram a boa obra de Deus, os dons celestiais, se eles caírem, é impossível que eles voltem ao arrependimento. Eu já preguei uma série sobre isso. Onde você estava? Mas para o seu bem, certo? Vou falar de novo. Amém? Não toda a mensagem, mas vou te mostrar algo. Aqui neste capítulo existe um princípio. Guarda isso no seu espírito, ok? Guarda isso bem. Vamos ver agora no verso de número 18. Ali diz, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, certo? Também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Existe um anticristo e existem muitos anticristos. Olha, veja que não é antideus. Olha, o problema no mundo hoje não é esse espírito que se levanta contra o evangelho da graça, não é anti-Deus. Muitos deles se levantam contra nós em nome de Deus. Quando falamos de Cristo como centro, a obra concluída, como Ele é amável, eles se levantam. É o espírito do anticristo. Não é anti-Deus. Está me ouvindo? Guarde bem isso, ok? Saíram de nós. Quem são esses anticristos? João vai dizer algo. Olha, escute bem, algo importante. Eles, anticristos, na época de João, que pregavam heresias, ele disse, saíram de nós. Saíram de nós. O que quer dizer isso? Eram cristãos? Eram crentes? Vamos ler. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, eles ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Não sei se você entendeu o que eu disse ou não. Sabe, eu sinto muita energia aqui, então em vez de pular em galhos, eu faço isso. Está muito claro que tem pessoas que estão na igreja até durante muitos anos. E depois eles saem. E eles abraçam esta crença ou algo assim. Depois você diz, pastor Prince, você falou uma vez salvo, sempre salvo. E aquela pessoa, eles saíram de nós, mas não eram de nós. Eles estavam conosco, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, eles não teriam saído de nós. Eles teriam ficado conosco. Você entendeu isso? Você está ouvindo? Verdadeiros crentes vão ficar. Talvez vão sair, mas depois vão voltar. Eles sempre voltam. Amém? É como o seu filho, adolescente. Talvez ele saia de casa irado, mas volta quando a fome bate. E não tem dinheiro. Porque ele é seu filho. Se ele não é seu filho, não vai voltar. É muito importante, guarde esse versículo no seu coração. Obviamente, as piores heresias saem de pessoas da igreja. Eles não nasceram de novo. Alguns pensam que vêm à igreja, certo? Se assentam durante alguns cultos, eles preenchem um formulário, colocam a idade, o nome, sua religião, cristão. Não te faz ser um cristão como você vai ao McDonald's e não se torna um Big Mac. E se você for uma garagem, não vai virar um carro. Você tem que nascer de novo. Então, dá para dizer que nasceu de novo? Bem, sabemos que se você crê no Senhor Jesus Cristo e crê na obra concluída, você nasceu de novo. Amém? Você entendeu isso? Amém?
O tempo está acabando e eu quero que você entenda isso. Você está entendendo? Certo? E agora, quando falamos de Hebreus 6, perceba algo importante. Miles Coverdale diz para quem ele está falando, em qual contexto ele está falando, onde ele está falando. Agora, olha isso, certo? Um pouquinho de gramática. Se eu digo eu, qual pronome pessoal é? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Primeira. Se eu digo você, que pronome pessoal é? Segunda pessoa. E se eu falar eles? Terceira pessoa. Eles saíram de nós. Certo? Olha isso. Hebreus 6. Ele diz, irmãos, que nós, ok? Agora, às vezes, nós ali se refere a crentes e não crentes. Como em 1 João capítulo 1. Certo? Se dissermos nós, isso é ser legal. Ele está sendo legal. Quando você escreve algo, por exemplo, seu amigo que gosta de desenhar algo, e ele gosta de não estragar, mas ele gosta de pintar, sabe? As paredes e tudo mais. E você coloca sua mão nos ombros dele, é seu amigo, e você não diz, se você fizer isso, você vai ser açoitado? Você não fala isso, não é? Certo? Você coloca a mão nele e diz o quê? Olha, se nós sujarmos as paredes, certo? Nós podemos até ser presos, sabe? A penalidade é, às vezes até, açoite. Certo? Se nós picharmos neste país. Eu disse se nós. É o famoso editorial nós. Veja, quer dizer que eu estou pichando? Alguns não estão seguros, ok? Se você coloca a mão no seu amigo e diz, se nós estamos vendendo drogas, podemos ser presos para sempre. Certo? Eu falo para o meu amigo, se nós. O que estou dizendo? Estou dizendo que faço? E alguém diz, o nós está ali. Em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se dissermos, vamos voltar lá então. E eu tenho que correr um pouco por causa do tempo, ok? Vamos ler 1 João 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos ver o contexto. No verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Os cristãos dizem que não tem pecado? Lógico que não. Amém? Cristão não diz que não tem pecado porque precisa de um salvador. Salvar do quê? Se confessarmos os pecados, ele é fiel. Olha, e João está dizendo, aqui, nós, e alguns dizem, tá vendo, nós está aqui. Mas não entendem que esse nós é o que eu expliquei. Ou seja, ele está dizendo, se nós, como eu disse, se nós pichamos, não quer dizer que eu pichei. Se nós vendermos drogas, não quer dizer que eu estou fazendo. O que é isso? É ser gracioso com a pessoa. Ok? Você entendeu? Então aqui, ele está dizendo, aqueles agnósticos, judeus agnósticos, que eram descrentes, que entraram no meio deles, mas eles não permaneceram com eles. Ele está dizendo, olha, nós somos pessoas que confessam os pecados, sabemos que temos pecado. E olha bem, essa expressão aqui, se confessarmos os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você concorda que é condicional? Eu quero saber, você acha que é condicional? Só quando você confessa os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar você. Foi aí que eu fiquei preso muitos anos atrás. Eu não entendia por que as pessoas não confessavam. Porque toda vez, mesmo não fazendo, você está pensando nisso. Deveríamos confessar sempre. Alguém pensou mal de mim agora mesmo? E não confessou. Aqueles que ensinam que devemos confessar os pecados, antes de Deus perdoar, eles mesmos não confessam todos os pecados. Só confessam os maiores. E o que eles acham que é grande? Talvez Deus não acha, certo? Algumas coisas para Deus são grandes. Por exemplo, murmurar é grande. Descrer é grande. Então, confessamos quando é conveniente. Se você crê em João 1,9, você tem que confessar os pecados, senão Deus não é fiel para te perdoar. Deus não vai te perdoar, não vai te purificar se você crê nesse ensinamento. E que eu já falei, que eu creio que foi escrito para crentes. Mas há uma condição, só quando você confessa, Deus é fiel e justo para perdoar. E te purificar de toda a injustiça. Quantas vezes você tem que ser purificado de injustiça? Uma vez por todas. Certo? Então, aqueles que ensinam que esse é um estilo de vida para o crente estão sempre confessando os pecados antes de Deus perdoar, pensam no pecado. Por que eu falo tanto disso? Te faz ficar pensando no pecado, te faz temer,
faz com que você, que é filho da luz, se sentir como filho das trevas. Está ouvindo, igreja? Você não tem coragem de ir para Deus. Se alguém pede para você orar, ore pelo meu filho, certo? E você não é o pastor Lawrence, não tem que ser. Deus nunca disse, esses sinais vão seguir os pastores. Não, ele disse que vão seguir os que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Os sinais seguem os que creem. Você quer liberar a sua fé e coloca as mãos sobre ele e de repente o diabo fala para você, você confessou os seus pecados? Você está bem com Deus? Você entende por que eu falo tanto sobre isso? Eu acreditei que isso foi escrito para crentes e pratiquei isso até quase ficar louco. Esses que são pastores e que estão comigo já há muitos anos vão se lembrar de um líder de jovens, que era eu, e na reunião eu ficava confessando os pecados. E eu não entendia por que todo mundo não fazia aquilo. Eu queria tanto ficar bem com Deus. Outra questão é esta. Bem, somente crentes podem confessar os pecados? E aqui está dizendo os nossos pecados? Então só crentes confessam pecados? Descrente não confessa pecado. Bem, amigo, você se esqueceu de algo. Este livro é para judeus. Esse livro foi escrito para judeus. Você sabe o que o povo judeu pensa sobre confessar os pecados? Olha bem, até os judeus que ainda não foram salvos confessam pecados. Vamos ver em Mateus a história de João Batista. João Batista na época de Cristo. Olha isso. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a província adjacente ao Rio Jordão. Eles iam até João Batista e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Pergunta. Eles confessavam todos os pecados um por um? Pode imaginar uma longa lista? João Batista. Esse rapaz chegou aqui às 9 da manhã, confessando um por um, um por um, um por um, um por um, um por um. Eu me lembro quando eu tinha 3 anos de idade. E então, 3 horas se passaram para ele confessar os pecados. Outro veio com uma longa lista. Você crê nisso? Você acha que eles foram até ele confessando todos os pecados um por um? Mas o que é isso, confessando seus pecados? Quer dizer isso. A Bíblia interpreta a Bíblia. A mesma coisa aconteceu com o filho pródigo e com o pai. Ele confessou os pecados. Pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O que o pai disse? Lucas 15. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o que o pai fez? Mas o pai disse aos seus servos trazer a melhor roupa. Obviamente o pai aceitou a sua confissão ou algo assim. Mas espera aí. Espera um pouco. Este jovem pecou com prostitutas. Não confessou isso? Certo? Ele nem confessou que desonrou seu pai, pedindo pela herança antes da morte do seu pai. Ele só disse, eu pequei. Pai, eu pequei. A Bíblia fala que isso é confessar pecados. Então foram até João Batista confessando os seus pecados. Eram pecadores. Eu tenho pecado contra Deus. Eu pequei contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por favor, me perdoe. Ore a Deus para que ele possa me perdoar. E eram batizados. Nenhum deles havia sido salvo. Jesus não havia morrido. Seu ministério nem tinha começado quando essas pessoas foram João, confessando seus pecados. O que eu estou dizendo é que judeus descrentes sempre confessavam seus pecados antes da vinda de Cristo. Está ouvindo, igreja? E aquilo me prendeu. De alguma forma é como, você não é salvo se não confessar todos os pecados. E alguém diz, Pastor Prince, a Bíblia diz que devemos confessar uns aos outros. Sim, olha bem isso. Isso é tão lógico que não preciso nem falar muito. Você sabe quando você errou com alguém? Marido e mulher, por exemplo. A Bíblia diz, confesse os pecados uns aos outros, peça perdão. Eu estava errado e orem uns pelos outros para serem curados. Isso é um com o outro. E eu recomendo isso, mas com Deus, nós já fomos perdoados, passado, presente e futuro. Ok? E o fato é este, igreja. Certo? Vamos voltar a 1 João 2,12. Já vamos terminar. Este aqui é qual capítulo de 1 João? 2. Já vamos terminar. Mas escute bem isso. Se você esquecer de tudo, lembre-se disso. Certo? 1 João 1,9. Vamos ver de novo? Aqui é 1 João capítulo 1.
Certo? Se confessarmos os pecados, Deus é fiel e justo. Se isso é para crentes, temos um problema. No capítulo 2. Se este verso é para crentes, temos um problema no capítulo 2. Por quê? No capítulo 2, o próximo, no verso 12, João diz: filhinhos, escrevo-vos, porque... E aqui ele está falando filhinhos para todos os crentes. Teknion, não é bebê em Cristo, não. Teknion quer dizer um termo afetivo como queridos. Escrevo-vos, queridos, filhinhos de Deus. Ele disse, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Agora, você sabia que no grego, como em qualquer idioma, existe um termo chamado tempo perfeito. Perdoado aqui é o tempo perfeito. Sabe o que isso quer dizer? Até na nossa gramática, no grego isso é muito forte. Tempo perfeito quer dizer uma ação que foi realizada, uma ação que está completa, de uma vez por todas, e não precisa ser repetida. Pergunta para quem entende grego sobre tempo perfeito no grego. Aqui está no tempo perfeito. Qualquer erudito pode checar isso. Na sua Bíblia, está no tempo perfeito. Quer dizer que os pecados foram perdoados de uma vez por todas. Não precisa ser repetido. Uau! Aí está o problema. Se cremos em 1 João 1,9, se aquele capítulo foi escrito para crentes, como vamos explicar isso? João é esquizofrênico. Sabe o que dizem? Sabe o que eles dizem? Ah, olha bem isso. 1 João 1,9 é perdão prático. Aqui fala da posição. Cuidado com essas pessoas. Se você está doente e o doutor fala para você, eu tenho a posição de doutor, mas eu não pratico isso, corra. E se você precisa de um advogado e ele diz, eu tenho a posição de advogado, mas eu nunca pratiquei isso, saia do seu escritório. Então, tentam falar isso. Não faz sentido. Ou você é perdoado ou então você não é. Não brinque com isso. Isso não foi escrito para todos, mas foi escrito para crentes, filhinhos de Deus. Queridos filhos de Deus. Queridos filhos de Deus, os seus pecados já foram perdoados. De uma vez por todas. E não precisa ser repetido. Sabe esse pensamento ruim que você teve agora? Já te foi perdoado, irmão. Amém. Mas, pastor, nós precisamos falar sobre arrependimento, então arrependa-se. E, de fato, quanto mais você aprende sobre a bondade de Deus, vai te levar ao arrependimento. A bondade de Deus te leva a mudar a sua mente. Mas você já foi perdoado antes de mudar, enquanto você está mudando, e depois que você muda. Isso te abençoou? Olha, tudo que o mundo está precisando está somente em Jesus Cristo. E olha, eu vou terminar com este verso, eu só tenho mais um verso que eu quero ler. 2 Coríntios 4, este é o último verso. Aqui diz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Falamos isso no começo. Deus fez resplandecer a luz das trevas. É quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então hoje, quando vemos Jesus, e eu oro para que mais pastores e mais líderes preguem sobre Jesus Cristo. Cristo como centro de tudo. E eu prego Cristo como centro já há muitos anos, e meu amigo Israel Holton estava na conferência que eu estava pregando. Eu acho que era a conferência da Hillsong. E daquela mensagem ele escreveu uma canção. Jesus é o centro de minha vida. Olha, eu preguei sobre quando Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado no meio. Deus fez isso. Eu mencionei que quando ele apareceu no cenáculo para os discípulos, ele apareceu no meio deles. E a Bíblia também mostra um pouco disso. Se estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio. Jesus tem que estar no meio do seu casamento, no centro dos seus filhos, no centro da sua família, certo? Não olha só para eles, mas para ele. E vai te ajudar a olhar para eles como ele os vê. E ele vai te ensinar a ser um bom pai. Jesus tem que ser o centro. João, no Apocalipse,
ouviu uma voz atrás dele. Ele se virou. Ele viu o Cordeiro de Deus no meio do trono. Eu preguei sobre isso. E depois ele escreveu essa canção. Você pode perguntar a ele. Foi aquela mensagem. Jesus é o centro. E alguns não entendem que, quanto mais pregamos sobre Jesus, é difícil para o espírito do anticristo operar. Fica difícil. Mas em igrejas onde não se fala de Jesus, eles até falam sobre Deus, 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 Deus. E não tem um espírito anti-Deus. Não tem anti-Deus, mas tem anticristo. Não creem na obra concluída. Creem que todos têm que fazer algo para a salvação, para a justiça. Você vê o espírito do anticristo? E eu te digo isso. Durante a época de Paulo, havia 3 grupos de pessoas. Escute isso, já vou terminar, mas entenda isso. E hoje temos o mesmo problema no mundo inteiro. As pessoas buscam uma luz, uma revelação, ou uma luz da nova era. Sabe, a nova era. Até chamam de luz na nova era. Tem um grupo assim, e tem um grupo buscando conhecimento, educação, conhecimento, conhecimento, mais educação, sabedoria, conhecimento. Durante a época de Paulo, sabe quem quis a luz? Os judeus. E quem quis conhecimento? Os gregos, sempre buscando sabedoria. Eles tinham Aristóteles e outros homens buscando conhecimento. E quem buscava a glória? Glória! Glória militar! Conquistar mais países! A glória de Roma! Romanos. Os romanos queriam a glória, não buscaram conhecimento, não buscaram luz mística. Os judeus buscavam a luz da Bíblia. Alguns até partiam para a nova era. Como a Cabala é nova era. E eles buscavam isso, sabe? Os judeus buscam a luz. Os gregos queriam conhecimento. Romanos queriam a glória. Hoje aqui no nosso país, e também em outros países, ok? Vai ver pessoas buscando luz mística, ou então conhecimento. Educação, conhecimento é poder. E alguns buscam glória. Fama, a glória de ser rico. Para todo mundo olhar para mim, eu busco glória. Casa grande, carro, glória. Mas olha, o apóstolo Paulo disse, não sabia que tudo isso encontramos na face de Jesus Cristo. Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações. Para a iluminação, os judeus buscam isso. Do conhecimento, os gregos buscam conhecimento. Da glória, os romanos buscam glória. E temos os 3 na face de Jesus Cristo. Amém, igreja, aleluia, glória a Deus. Aleluia pelo Santo Filho de Deus, amém. Quantos estão alegres? Está feliz por ter vindo, amém? Quantos aqui estão na luz? Você está na luz? E se você fala que está na luz, olha isso, amigo, na luz o sangue te mantém limpo o tempo todo. O sangue te purifica. E você não pode dizer que está na luz? Se você diz, pastor, eu digo que eu sou cristão, mas eu tenho dúvidas sobre isso. Sabe, eu não quero só professar, um cristão que professa, eu quero ser um possuidor da vida eterna. Em Jesus Cristo. Se está assim, quero orar com você. Onde você estiver, se você não tomou a decisão de colocar sua fé em Jesus Cristo, quero te ajudar agora. Curve a sua cabeça. Aqui neste lugar, e onde você estiver assistindo, meu amigo, Deus te ama com amor eterno. Nada que você faz muda o amor de Deus por você. E esse Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos seus pecados. Esse Deus ressuscitou seu Filho dos mortos para declarar que os pecados que seu Filho levou foram eliminados. Senão ele não ressuscitaria dos mortos. Meu amigo, já recebeu essa linda salvação? Se deseja isso, faça essa oração comigo aonde você estiver assistindo agora. Ore de coração, diga, Pai Celestial, eu tenho pecado, sou um pecador, e eu venho a Ti, porque Tu és o Salvador de pecadores. Tu enviaste Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos meus pecados. Tu o ressuscitaste dos mortos, como uma declaração que os meus pecados foram totalmente eliminados. Eu confesso e eu creio de coração que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que de hoje em diante sou grandemente abençoado
altamente favorecido, profundamente amado. Os meus pecados do passado, presente e futuro foram todos eliminados. Foram perdoados de uma vez por todas e não precisa ser repetido. Em nome de Jesus. Obrigado pelas bênçãos, pela vida abundante. Em nome de Jesus, que nesta semana, Deus que guarda Israel, que não dorme nem dormita, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou seu Filho, porque Ele nos amou de tal maneira. Ele nunca dorme, que Ele te guarde durante essa semana, que Ele guarde os seus filhos, que Ele guarde a sua família. E esta é a bênção do sacerdote de Israel, para a nação de Israel, e é para nós hoje. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor te guarde, te proteja de todo o mal durante essa semana. Que o Senhor guarde a sua alma. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e sobre os seus filhos, sobre sua família, e te conceda graça. Hanã, seja gracioso para contigo. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, a luz do conhecimento da glória de Deus na sua face. A face de Jesus Cristo resplandeça sobre ti, te conceda favor e te dê paz durante essa semana, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Não pule de galho em galho.